Hoje a nossa conversa é com o Grupo Schmidt, empresa focada em serviços de limpeza, portaria, segurança, também eletrônica, representada pelo Luiz Schmidt. Seja muito bem-vindo, O Luiz. prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Para agregar ainda mais, eu trouxe a Jéssica de Andrade, nossa gerente de projetos na Belfone. Bem-vinda. Obrigada, Bia. É um prazer estar aqui de novo com você, garota. Vamos lá, então. Nosso bate-papo começa trazendo ali um panorama sobre o Luiz, né? O Luiz, que é sucessor do Grupo Schmidt, mas não podemos esquecer também, ele é diretor de segurança, né? Do Grupo Schmidt, especialista em consultoria de vendas e Sim. professor também do Sebrae, certo? Pois é. Eu tô lá desde 2010. Eu já empreendia, eu saí da Schneider Electric, que eu trabalhava antes, para empreender numa empresa de software. E aí, naquele momento, estava tendo uma transição na minha empresa, né, na empresa Schmidt. Meu pai, fundador da empresa, estava passando por um momento bem importante. E ele pediu para que eu pudesse ajudá-lo. Não entendia nada de segurança, não entendia nada de uma empresa de serviços. Eu estava numa indústria e tinha parado para empreender. Então, eu estava realmente no momento de transição. Fui entender um pouco esse processo todo. Fui transitar por alguns departamentos, olhar como é que era funcionário, como é que funcionava o dia a dia dele. Meu pai sempre disse que enquanto eu não tomasse um café frio de portaria, eu não entenderia o dia a dia daquele cara. Então eu ia à noite, ia de manhã, para ver como é que era. E aí, transitando por vários departamentos, meu coração sempre pulsava pelo comercial. Passei por alguns até que, há 5 anos atrás, caí no comercial. Consegui assumir o comercial e o marketing, porque eu não vejo que essas coisas andam separados, elas andam juntas, né? Concordo Super. 100%. E aí, a partir disso, eu comecei a olhar o comercial, porque para mim, até então, vendedor era talento. E só talento. E aí eu comecei a ver que não, vendas é ciência, atrelada a talento. Talento impulsiona um vendedor, mas só talento talvez faça com que esse cara não tenha resultados esperados. E aí eu comecei a estudar isso. A partir dali, eu lembro até hoje, tem um colaborador que até hoje, quando eu comecei, eu fui numa visita com ele e falei, cara, eu não consigo ser vendedor como você. Aí ele falou para mim, você ainda não sabe, mas você é um baita vendedor. E aí hoje, dando aula, fazendo consultoria, eu olho para ele e falo, cara, você tinha visto algo que eu não vi. Quando eu percebi que vendas era uma ciência, eu acabei estudando um pouco mais, fui ler, fui entender um pouco mais. E aí sim, hoje eu já consegui mapear boa parte do meu processo comercial, temos playbook, essas coisas todas. Daí, como que nasce a consultoria, né? Por que eu comecei a fazer consultoria? Depois que acabou a pandemia, eu afundei a cabeça no processo e parei de ir em eventos. Eu ia muito em eventos, fui diretor de um instituto de tecnologia por 4 anos em São Caetano. Então, eu ia muito em tudo quanto era lugar e as pessoas me conheciam muito por isso. Eu parei de ir em todos os lugares, eu comecei a ter literatura e aplicar no dia a dia. Eu fiquei indignado enquanto o meu CRM não traduzia a verdade do meu negócio. Eu falei, cara, impossível, tem que ser feito. Eu li o Receita Previsível, tive a oportunidade de gravar com o Thiago Muniz, que é o CEO do Receita Previsível, e mostrei meu livro cheio de post-it. E falei para ele, cara, todos os post-its foram coisas que eu apliquei no meu dia a dia. Então, enquanto eu não fiz isso acontecer, eu não parei. Não sossegou. Só que aí passou um tempo, eu estava conversando com um amigo, e aí eu falei de tudo que eu tinha feito e tal, tomando um café, aí ele falou, cara, eu tô precisando de ajuda. Isso que você fez numa empresa de serviços tradicional, uma empresa familiar, cara, eu preciso de ajuda nisso na minha empresa. E aí eu estabeleci ali um horário, cobrei um valor e nasceu a consultoria. Eu comecei a perceber que isso era um negócio que eu podia fazer, ajudar outras empresas. Mas o mais importante, tudo que eu faço para fora traduz também em resultado para dentro da empresa. Concordo 100%. E a gente vive uma realidade muito similar, né, Luiz? Eu, Sim. como sucessora da Belfone, né? Meu pai é o fundador da Belfone, Odair. E o seu pai também como fundador, né? Sim. O Grupo Schmidt é um grupo grandíssimo, né? Onde tem notoriedade e marca, né? No Sim. mercado de segurança patrimonial e também no mercado de serviços, né? E ver você com essa empolgação falando sobre vendas é admirável. Então, eu tenho bastante sinergia no seu modo de pensar, né? E acho que isso que acaba aproximando. A Sim. gente saindo um pouquinho de vendas, mas falando do Grupo Schmidt mesmo. Você, imerso no mundo comercial, como você verifica que hoje você consegue contribuir de fato para a efetividade do Grupo Schmidt no comercial? Sim. Primeiro
fazendo a gestão do time, tá? Porque vendedor, a gente costuma dizer que vendedor é um ser em estado gasoso. Por quê? Porque ele ocupa todo o ambiente onde ele está e se você tem alguma brecha, ele vai sair fora. Ele é expansivo. Então, eu faço uma gestão do time com todos os vieses de comunicação, de melindres. Vendedor é um ser sentimental, então você tem que lidar com os sentimentos deles. É uma pessoa, né? É uma pessoa e eles, tá lidando. a gente tem, principalmente closer, tem um perfil muito mais DI, ou seja, ele é uma pessoa que se impõe muito e muito influente. Então, você tem que saber lidar com essas questões, tendo principalmente um processo muito claro, muito transparente, tirando gestão de ego. Então, eu contribuo bastante, primeiro, gerindo o time. Segundo, incentivando o resultado. Sim. Terceiro, encontrando caminhos. Porque eu acho que a gente, como gestor, a gente tem que dar caminhos para que eles cumpram resultados. Essa semana mesmo eu comecei o plano de desenvolvimento individual que eu faço com os vendedores a cada 3, 4 meses. E aí, para todos eles, eu dei um direcionamento. Então, se vocês têm 3 meses para olhar suas carteiras, eu quero que vocês me tragam os seus clientes mais rentáveis para que a gente possa fazer uma visita pontual e estratégica. Então, a gente trouxe esse processo. Em todos eles, eu dei uma literatura para estudar, para que eles possam crescer, porque acho que o nosso papel é fazer com que eles cresçam enquanto pessoas, com que eles melhorem a sua performance, e isso faz com que eles atinjam o resultado. Então, não é só cobrar meta, né? A gente fala que não é chicote. Não dá para ser. Nem muito chicote e nem muito o ursinho de pelúcia. Um ursinho de pelúcia não consegue gerenciar alguma coisa. Então, a gente tem que lidar ali com pressão, mas trazer eles também para uma motivação. E é legal você ter esse pensamento, porque as pessoas estão sedentas por conhecimento também, né? Às vezes você tem ali uma pessoa igual, te viram ali como um ótimo vendedor lá no começo, né? É importante você também ter essa visão com o seu time, né? Você enxergar ali as pessoas que têm esse perfil e fazer um trabalho em cima. Não é só colocar um vendedor. Eu sou muito, assim, eu adorei o que você falou, porque eu mergulho muito no mundo de vendas. E eu acho que não é a gente contratar um vendedor e colocar no cargo de vendas, né? É você ter todo esse treinamento aí por trás, porque no final não estão preparados. Não é todo mundo que está 100% preparado. Você um dia não esteve preparado, eu não estive. Então, assim, as pessoas são muito sedentas por conhecimento. É muito legal ver essa tua visão na parte de vendas, assim. Tem uma máxima que fala fake until make it. Ou seja, você tem que fingir resultado até você atingir, e esse próprio atingimento te dá certeza de que você falou era verdade, né? Então, enquanto eu não conseguir pegar um vendedor sem conhecimento, trazê-lo um treinamento, fazer com que ele batesse meta, eu não podia falar que isso era verdade. Até então era literatura. Você tem que ir antes da munição para depois entender que realmente aquela não é a realidade ou então o perfil daquela pessoa, né? E aí eu consegui fazer isso. Pegar um vendedor que era técnico de instalação, levar ele para um treinamento, em 6 meses ele bateu meta, a gente conseguiu mudar o patamar de vida dele. Isso me motivou cada vez mais e me deu muita certeza, agora não só tácita, mas implícita, de falar, olha, eu tenho certeza do que a gente está falando aqui, o nosso processo funciona. Tem um processo de treinamento muito bem feito. E acompanhado você vai ter resultados. Ninguém tira essa certeza de mim mais, porque é algo que faz com que eu tenha resultados tácitos. Então, além disso, olha a coisa interessante. Quando eu vou para uma palestra, eu vou fazer um treinamento e o time fica sem a minha presença, certo? Mas quando eu volto, o time vê o que eu fiz. E aí isso me dá mais verdade para dizer assim, olha, e aconteceu isso no começo desse mês. Eu estava com 200 vendedores da Votorantim e falando com 200 deles. Aí eu voltei pro meu time e falei assim, olha, isso que eu estou falando para eles, nenhum dos 200 falou que eu estava falando uma bobeira. Então, cara, vocês não vão ser as pessoas que vão me falar. Vocês vão seguir o mesmo processo. Show. Olha o que eu aprendi lá. Olha a ferramenta que eles estão fazendo. Cara, vamos fazer igual. Eles estão sendo desse jeito, vamos fazer igual. Então, é o ganho que se tem de eu estar fora, mas trazer um conhecimento muito fresco, muito validado para esse pessoal. E de segmentos diferentes também, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala da equipe comercial, a equipe comercial é aplicada numa distribuidora, numa empresa de segurança eletrônica, numa empresa de cimento também, né? Então, assim, é legal que o universo comercial, ele é muito amplo. E ele te dá realmente retorno se você investe e se dedica para isso. Por ser tão amplo, a gente precisa aprender a focar. E essa tá uma grande dificuldade dos vendedores, tá? Eu tenho uma carteira diversificada, mas eu não consigo focar. Quantas pessoas você possui hoje na equipe de vendas, Luiz? 3 vendedores, uma pessoa só focada em relacionamentos, só para eventos networking,
e mais 3 back-offices. Entendi. E lá na empresa vocês têm, assim, um olhar para... Vou puxar para o meu lado, tá? Sim. Um pouquinho, porque eu não conheço. Você tem o lado puxado para projeto, aquela pessoa que atua só com a vertente de projeto ou não? Não, a gente é muito generalista porque vende serviço e vende também tecnologia. Aham. Então, a gente tentou ter um time só para tecnologia e um só para serviços. E, puxa, É que não une, funcionava. né? Então, une. Só que aí gera um grande desafio. O vendedor, ele não é especialista em um produto, mas ele precisa ter uma gama de conhecimento muito grande. Sim. Então, isso faz com que o treinamento dele seja mais demorado e alguma das pernas eu sei que não vai funcionar muito bem. Ontem mesmo eu estava conversando com uma vendedora, ela falou, cara, hoje eu já não preciso mais pedir ajuda para os técnicos. Eu peço muito raramente uma ajuda. Isso, É muito sim. bom. Só que tem uma coisa, o perfil do nosso cliente é um perfil que ele não consome o projeto diretamente. Ele pede o básico. Ele quer uma Perfeito. câmerazinha, ele quer um alarmezinho. Sim. E aí a gente chega nesse dilema do mercado, né? Oferecer uma solução completa e às vezes o cliente ainda não tem a cognição, ele não está pronto ainda para entender que, puxa, o projeto é melhor. Aí a gente fica nesse dilema, né? Solução, Esse é o nosso dia a dia. a solução é um pouquinho mais caro, mas, puxa, vai valer a pena? Então, mas eu entendo que a palavra de ordem para esse ano, que a gente está em 2026, um ano bastante complexo, a palavra de ordem é ROI. Sim. Eu preciso Nossa, aprender a muito. mostrar o ROI. Se eu não souber mostrar o ROI para o meu cliente, cara, não vai fazer sentido. Então, esse ano, Perfeito. mais do que nunca, a gente precisa mostrar o ROI. Sim. Mostrar que talvez a câmera baratinha, cara, não vai fazer sentido. Exatamente. E entender também, assim, que tem diferentes tipos de cliente, né, no mercado. Entender que a verticalização é importante para o negócio, porque nesse mercado, a gente entende muito o que vendemos e não para quem vendemos. Eu falo muito com a minha equipe de vendas também isso, Sim. né? Vocês têm que entender para quem que vocês estão vendendo. Então, assim, você atende condomínio, você tem que falar a linguagem do condomínio. Você atende construtora, você tem que falar a linguagem da construtora. Você Perfeito. atende uma área de educação, você tem que saber falar com o diretor da escola. O ROI é para ele entender o retorno que ele vai ter ali daquele investimento. E ver segurança, Luiz, como investimento, né? Sim. Não só como segurança, né? O mercado ainda é muito focado em ver uma câmera só como segurança, né? Ou então entregar a necessidade do cliente de uma forma muito básica, sendo que eu sei que vai ter uma substituição de tecnologia também, ou que já tem, e eu ainda estou me contentando em levar o mínimo, porque eu tenho medo desse cliente não aceitar ali um projeto mais robusto, como uma tecnologia mais agregada também, né? Exatamente. Quando a gente vai fazer um projeto de câmeras, e aí eu sempre falo com os vendedores também e tal, pergunta pra quê a câmera? Qual é a necessidade de você E é ter uma coisa câmera? tão básica de se perguntar e às vezes a gente acaba esquecendo, né? E aí, com isso, a gente começa a entender, tá, você quer uma câmera, mas ela não tem a inteligência que você quer. Porque tem muita gente que tem uma máxima, achando que a câmera ela tem uma inteligência tão potente que ela tem um auto-monitoramento e ela vai identificar... Eu costumo dizer muito bem, a gente não consegue identificar a diferença entre um abraço e um assalto. Cara, eu não consigo identificar. Se eu não tiver parâmetros para dizer isso, cara, talvez eu não consiga identificar que aquela pessoa está te atacando ou está te abraçando. Sim. Eu falei, olha a imagem. Então, a gente precisa entender qual é o objetivo desse projeto. A partir disso, a gente traça uma solução. Mas é um desafio. Porque o cliente ele acaba não percebendo isso. Mas o que você falou de conhecer o mercado, isso é muito importante. Por quê? Veja o seguinte, a gente vive um mundo hoje com uma IA, certo? Sim. Todo mundo usa IA. Minha tia Célia usa IA para fazer torta de morango. Né? Então, Sim. todo mundo... Só que a gente está usando a IA como uma ferramenta de entretenimento, na grande maioria, e não como uma ferramenta de potencialização. Perfeito. Sim. E muitas pessoas estão potencializando a imbecilidade ao invés de trazer uma melhor performance para um time. E o que eu quero dizer com isso? O seu cliente também está usando IA. E ele está usando a IA, muitas vezes, para trazer um cálculo mais apurado. Por que eu, vendedor, não posso pegar os seus dados do meu CRM e colocar na minha IA, pegar dados de mercado e colocar e trazer para você um diagnóstico do teu mercado e falando, olha, vamos lá, cara, o seu mercado tem crescido e você não tem investido em segurança. Posso te fazer um projeto preditivo para isso? Então, essa é uma palavra de ordem para esse ano. A gente precisa olhar esses mercados e sugerir problemas para os nossos clientes. Exatamente. Esse é o mundo que eu vivo, né? Eu acho que a gente tem que entender cada vertical
para que a gente possa sugerir. Porque, às vezes, ele não está enxergando aquilo que ele precisa realmente, né? Aquilo que vai ser importante dentro de uma escola ou dentro de uma construtora, ele só está ali vedado na câmera, igual você falou, né? Não tem muito ali conteúdo que ele fala, poxa, é isso que eu quero. Eu acho que a gente tem que levar. Né, os vendedores, o mercado, a Belfone como distribuidora, você como revenda, a gente tem que levar para ele, né? Eu falo muito em questão de obra, né? A gente vê ali a construtora como a fechadura digital que vai ser instalada na porta. Tá, mas e o restante, né? E a obra em si ali? E o furto que tem dentro da obra, né? E os processos trabalhistas que o pessoal não usa EPI dentro da obra e acaba tendo. Poxa, e se tivesse a câmera ali que identificasse? Então, assim, vai muito mais além. Eu acho que quem tem que levar essa solução para eles é a gente. Né? É o distribuidor, é a revenda, é o fabricante. Tinha um ditado que a gente falava muito nos anos 90, que é o cliente tem sempre razão, certo? Uhum. Só que aí a gente hoje tem um iPhone, né? E a gente não queria iPhone nos anos 90. A gente queria talvez um telefone com um teclado gigante. E aí alguém chegou e falou, cara, vocês não precisam disso não. Vocês precisam de uma tela. E foi contra tudo isso. Sim. Então, o cliente não tem sempre razão. Muitas vezes ele não sabe. E aí é um pressuposto, né? Quando a gente começa a estudar vendas complexas, ele sempre fala assim, faça a pergunta e identifique a dor do seu cliente. Mas o seu cliente tem uma virose. Quem tem que identificar a dor é você. Você que tem que identificar o problema com base no sintoma. Não dá para você querer que o seu cliente saiba a dor. Ele vai falar, cara, eu não sei se é dor de barriga ou ansiedade, eu estou na dúvida. Sim. É você quem tem que saber fazer esse diagnóstico. E aí cabe a nós vendedores aprender cada vez mais, conhecer o cliente ao ponto de dar um diagnóstico correto. E assim, colaborando com o que você falou, né? O cliente ali, ele não tem noção do que a gente tem para entregar para ele. Tá tudo bem, a gente vai conhecer as dores, mas ele não tem noção. Se você falar uma CAP 5000 para um diretor de uma escola, ele não sabe o que é, nem o que vai fazer. Então, nesse mundo de tecnologia, realmente é a gente que tem que levar. Mais do que ouvir o que ele precisa, a gente tem que levar o que ele precisa. É isso. Puxando esse gancho, como você consegue identificar de fato a dor do seu cliente, Luiz? Porque assim, hoje a gente realiza muitos acompanhamentos em visitas técnicas, em acompanhamento de obras, em acompanhamento de projetos, enfim, né? O nosso universo ele é muito amplo e existem N motivos e momentos da gente atuar, né? Como você, com o Grupo Schmidt, né, com sua equipe de vendas, consegue de fato identificar essa dor do cliente final? Bom, de algumas formas, né? Primeiro, pelo treinamento da sensibilidade do vendedor em observar o cenário. A gente fala de um serviço que é muito presencial. Eu preciso fazer uma visita para fazer a identificação de um projeto. Só que o que eu faço nessa visita? O que eu observo nessa visita? Então, os nossos vendedores, a gente treina bastante eles, treinando com a operação, anda com o vendedor, anda com o supervisor, anda com o gerente, anda com o gerente técnico, anda com o técnico e vê o que eles estão olhando. Legal. Só que além disso, eu tenho que fazer visita com nossos vendedores. Então, quando eu saio para visitar, é justamente esse olhar, é treinar a sensibilidade do olhar. Para falar assim, ó, tá vendo essa entrada aqui? Puxa. E aí, com base nisso, por que a gente não coloca isso num playbook? Então, essas observações, a gente tem um armazenamento para falar, olha, vamos lá, nesses casos aqui, esse mercado, puxa, eu posso trazer um pouco mais desse olhar. Esse mercado precisa disso. Esse mercado precisa disso. Então, por que não a gente deixar isso para os próximos treinamentos para ficar mais fácil? Eu fui para um, Sim. Eu trago o exemplo e treino o outro. Mapear, né? Mapear ali o que um precisa geralmente é a dificuldade do outro, né? Isso. Então, por exemplo, quando a gente identifica uma portaria, como que a gente identifica um problema na portaria? Eu consigo hoje dizer para você, quando você for entrar num prédio e você identificar. Então, a primeira coisa, você entrou, alguém pediu o seu RG? Não. Fez uma identificação sua? Não. Então me dá o telefone desse lugar que eu preciso falar com eles. Porque eu sei que a portaria não está boa. Eu não preciso esperar um problema, eu já estou vendo esse diagnóstico. Perfeito. Você pré-diagnosticar. Isso, e a gente ajuda até as pessoas a identificarem os problemas. Exatamente isso que a gente treina quando a gente vai falar com o vendedor. Fala assim, olha, você chegou nesse cliente, ele tinha uma portaria? Sim. Você passou fácil? Então já fala para ele, cara, eu estou aqui para ver sua câmera, mas você percebeu que a sua portaria tem um processo bem ruim? E aí você já sugere para ele um outro serviço. É por isso que mesmo sendo vertical, ele precisa ter esse olhar de serviços também. Sim.
Então, pensando em marcas e em como a gente realmente leva essa parceria entre Belfone e Grupo Schmidt, né? A gente fala de alguns players no mercado e algumas marcas que são realmente renomadas, né? Entre elas, a gente pode citar aqui Intelbras, Sim. Nexans, Epson, Fazgold, entre outras marcas aí que a gente, como distribuidor, leva até o Grupo Schmidt para vocês, então, levarem ao cliente. Como vocês conseguem identificar sobre esse peso de marcas, peso realmente de fornecedores que trazem maior qualificação e maior qualidade na instalação para vocês, Luiz? A marca, o trabalho que essa marca faz no mercado influencia bastante em como que eu vou vender ela ou não. Então, vou citar 2 exemplos. Intelbras. Legal, Intelbras, o cliente pede Intelbras. A gente até pode querer sugerir uma outra marca. Não, ele quer o Intelbras. Sim. Por quê? Porque ele vê no mercado, ele ouve alguém falar, ele tem na casa dele, ele sabe que ele pode colocar um projeto e colocar diferentes tipos de câmeras em um aplicativo. Ele conhece o aplicativo, ele sabe que ele pode colocar o alarme junto da câmera. Ele tem familiaridade. Ele já viu isso via marketing, ele já viu isso via algum outro técnico, alguém que usou. Então, ele quer. Por quê? Porque ele está familiarizado, ele sabe que se der problema, ele vai ter uma outra pessoa que consegue fazer um conserto. Sim. Uma Fazgold, por exemplo, talvez ele não conheça. Por quê? Porque é um produto de infraestrutura. Então, ele não vai conhecer. Aí, Sim. cabe a nós sugerirmos. Por quais motivos? Primeiro, pela qualidade técnica. Então, a Intelbras, a gente sabe que ela tem um suporte que nos ajuda muito bem. Sim. Então, cara, eu ligo lá, é muito fácil você ter o suporte. Eu tô com um problema no cliente, eu vou ligar lá e alguém vai me ajudar a resolver o problema no cliente. Se eu não tiver isso, o cliente vai ligar e vai ter a resolução. Então, a gente sabe dessa tranquilidade. Agora, quando eu entro em produtos de infraestrutura, quem tem que saber a qualidade sou eu. Sim, eu, o instalador. Exatamente. E aí que está toda a diferença. A gente fala muito para os clientes isso, né? Quanto custa um projeto? Depende. Como que vai ser a sua infra? E a gente estava anteontem, estava discutindo um projeto com uma vendedora, ela falou assim, o cliente fechou com um concorrente nosso. Só que ele fechou pela metade do preço. Porém, estava lá na cláusula que toda a infra seria cobrada no final. Eu falei, isso quer dizer que metade do preço, o dele vai ficar mais caro. Por Sim. quê? Porque a gente fala que um produto, uma infra, ela vai de 40% a 60% do projeto. Se você deixa a infra de fora do projeto, obviamente vai ficar mais caro. E quando eu não penso num produto de qualidade, fonte, bateria, cabeamento, conectores, todos esses itens Perfeito. com a qualidade ruim, cara, eu tenho muito retrabalho. Exatamente. Às vezes você acha que você está economizando, né? Sim. Tem revendas que acham ali, integradores acham que está economizando, mas o projeto, ele tem um fim, ele tem um acompanhamento, né? E às vezes aquilo vai te trazer um prejuízo muito maior lá na frente, né? Ontem, conversando com um amigo da igreja, uma coisa que não tinha nada a ver com isso, ele falou, puxa, eu tive que trocar toda a fiação do chuveiro da minha casa. E aí, quando eu fui trocar, eu percebi que só tinha um conduíte e estava cheio. Aí ele, por que quando alguém fez a casa, não colocou conduíte a mais? Eu falei, pois é, as pessoas não pensam na infraestrutura até que ela deu um problema. É Sim. que tudo que a gente não consegue ver, a gente não consegue dar o devido valor, né? Pois é. Então, tem essa questão muito latente. E eu vejo que a parte de infra, a gente ainda tem um campo para percorrer, para a gente conseguir agregar ainda mais valor para o cliente final. Porque, afinal de contas, essa dor que você sofreu, né, de um concorrente seu que ganhou, ele não é só seu. Né? Ele é nosso como distribuidor também, mas ele é de outros clientes também, né? E falando nesse mundo de infraestrutura, como perceber valor para o cliente final? Como a gente consegue levar isso como realmente uma qualidade? Você citou uma situação que você não conseguiu ganhar, mas e outros cases que você conseguiu levar ali por uma qualidade de infra, Luiz? Depende muito da maturidade do cliente. Então, tem cliente, por exemplo, que ele fala, e a gente atende algumas grandes fabricantes aqui na região, que ele fala assim, eu quero o projeto, eu quero a data do projeto, obra dia a dia e o que vocês vão fazer por dia. Perfeito. E eu quero o projeto completo. Ótimo. Aí a gente consegue brigar de igual para igual com as grandes empresas. Sim. Porque eu vou dizer qual é a infra que eu vou fazer por dia, qual é o dia trabalhado, quantos colaboradores estarão naquele dia. Aí o projeto tem um valor muito grande e o cliente percebe isso. Por quê? Porque eu estou falando de uma indústria que ela é muito gerenciada, ela precisa ter o ROI dela muito bem calculado, mas também ela conhece o problema de segurança do trabalho, ela sabe como é que funciona, ela vê valor. Quando você vai, por exemplo, para um condomínio, o condomínio ele já não tem essa noção do valor do projeto, mas ele precisa de um orçamento completo. Então, ali a gente consegue brigar quase que de igual para igual, porque eu preciso calcular toda a infra, porque ele não tem como aprovar outro orçamento.
Então eu tenho 2 universos aqui. Só que a maioria do mercado não é educado ao ponto de entender que a infra tem valor, pesa. Então cabe a nós, empresas de segurança, empresas de integração, empresas de tecnologia, colocar isso no mercado. Colocar como cases, como ROI, mostrando que isso tem valor. Porque se eu chego na concorrência e eu começo a falar, não, aqui é 8 mil de produto. Ah, que legal, que bom, mas uma empresa cobrou 30. Puxa, não, essa empresa está te roubando. Aí você fala, vou ganhar o projeto aqui. Você começa, se isso virar padrão do mercado, empresas como a gente para vender projeto vai ficar cada vez mais difícil, exceto as empresas que estão educadas. Então, cabe a nós, empresas, colocar isso no mercado, que a gente chama de educar o mercado de alguma maneira, mas cabe também a todos os itens, educadores, treinadores, a colocarem isso como sendo padrão. O padrão é você mostrar o valor da infraestrutura para que o mercado entenda esse valor. Porque aí a gente não precisa ficar mostrando isso para o cliente, defendendo isso na mesa. E, enfim, vai ser algo que vai ser pedido por eles, como se fosse uma norma ISO para a gente poder ser colocado dentro do mesmo padrão. Legal. Entender também, assim, quem que você quer atender, né, também. Porque a gente se coloca num lugar de eu vou atender tudo e todos. E, às vezes, aquele cara que quer uma infra barata, que quer ali um produto com menos qualidade, às vezes ele não é o perfil da tua empresa, né? Tem que entender isso também. Ontem eu estava em reunião com um cliente e ele citou, né, isso. Ele falou assim, não, mas hoje o mercado, ele é muito concorrido, ele está entrando em projeto agora, né? E eu falei assim para ele, tá, mas quem que você quer atender? Também você tem que ter essa visão, né? Eu vou querer atender o cara que quer a infra mais barata, que quer o produto mais barato? Ou então a gente, né, entender que não dá para atender todos, né? Exatamente. Muitas empresas, né, não conseguem atender nem metade da carteira, né? Quem dirá todos os clientes que chegam ali com uma necessidade ou uma dor, né? Sabe como que a gente resolveu boa parte disso? Primeiro, obviamente, fazendo um estudo do nosso perfil de cliente ideal. Então, a gente fala que ICP e canja de galinha, todo mundo precisa. Só que a gente resolveu isso fazendo um filtro. Então, antes, como é que a gente fazia? Ah, eu quero uma câmera. Puxa, que legal, vou falar para o vendedor te ligar. Aí o vendedor ligava. Ah, sim, a instalação de uma câmera lá em Guarulhos, que legal, eu tô em Diadema. Ótimo, vai ser muito tranquilo para a gente fazer isso. Ia lá, o vendedor pegava o seu carrinho, fazia a visita, R$200 para você ir e voltar para uma câmera que custa 180. Cara, não vai dar. Não tem condições. Sim. Então, o que a gente começou a fazer? Identificou o nosso perfil? Sim. A ponta já consegue fazer essa verificação. Muitas vezes, a gente identifica o perfil do cliente pelo Google Maps, pela empresa, pelo faturamento previsto da empresa, e eu falo o preço antes de eu ir fazer a visita. Sim, você faz um filtro, né? A gente melhorou muito. A gente melhorou muito. E qual é o script que a gente usa? Olha, um projeto previsto, pelo que o senhor está me passando, custa em média tanto. Faz sentido a gente fazer uma visita? E aí o cliente fala, puxa, eu achei que era... Ah, então não faz sentido. Legal, obrigado pela oportunidade, então até uma próxima. Ponto. Sim. Eu não preciso passar para o vendedor custa dinheiro. Eu não preciso passar para ele, fazer uma visita e ele gerar a expectativa de uma coisa que não vai fechar. E como eu consigo levar para o vendedor quão precioso é o tempo dele e aquele investimento de tempo, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala sobre negociações, sobre projetos, é muito difícil também na equipe de vendas a gente passar essa cultura e passar realmente esse know-how de, poxa, a gente pode sair daqui, dessa câmera, dessa fonte e desse cabeamento e ir para um projeto que é um cenário muito diferente. Como você conseguiu no Grupo Schmidt trazer essa mudança de cultura? Porque é uma cultura. Primeiro eu mostrei pro vendedor quanto que ele podia ganhar. Muito importante. Cara, você quer... um vendedor aqui, ele consegue ganhar tanto. Como? Por quê? Porque eu sei. A gente já conseguiu fazer isso. Você quer chegar lá? Quero. Legal. Então vamos lá. Você vai conseguir. E aí, na segunda-feira eu fiz essa conversa com o vendedor. Ele falou, cara, eu cheguei muito perto. Dentro de um ano aqui eu cheguei muito perto, mas não consegui chegar. Eu falei, é o teu tempo. Você precisa melhorar o teu tempo. Você precisa visitar os mais estratégicos. Você precisa fazer upsell nos clientes que vendem, que compram mais. Isso é gerenciar tempo. Então, não adianta a gente chegar e falar para gerenciar tempo de um cara que ele não sabe o quanto ele pode ganhar. Mas quando ele chega no momento de agenda que ele fala, tô assoberbado de trabalho, fala, tá, mas você está fazendo isso para clientes que não vão comprar. Então, você não está conseguindo chegar no seu potencial. Então, qual que é a motivação? Motivação é o quanto ele pode ganhar. E o segundo é ele fazer o gerenciamento de tempo para ele conseguir atingir aquele objetivo que você propôs para ele.
Exatamente. Eu falo muito isso também pro meu time, né? Você tem que atender quem quer ser atendido. Porque às vezes o cliente... Vou dar um exemplo no meu caso que eu atendo cliente de projeto, né? O cliente não quer ser um cliente de projeto. Às vezes a gente está insistindo ali, né? Em treinar ele, em capacitar, e às vezes ele não quer. Ele quer viver o 2025 ou 2026, o que ele já está. E tá tudo bem, né? Sim. Só que a gente tem que fazer esse filtro, tem que identificar o perfil do cliente que a gente quer apoiar. Porque é igual você falou, às vezes você vai lá, faz uma visita... longe, perde um tempo, a gente também, né? E às vezes não é o que o cliente quer, né? A mesma coisa que você fala, eu também falo em relação às revendas. Não é todas que querem ser de projeto, Ou né? então ainda não conseguiu perceber o valor nessa virada de Nesse chave. segmento. Porque é uma virada de chave, né? Como eu disse anteriormente, é uma mudança de cultura, Sim. onde eu estou habituado a vender aquilo que para mim está dando certo, né? Ao meu ver. E aí eu esqueço ali de realmente calcular essa margem, essa contribuição e esse agregar de valor no final do meu pedido, né? Sim. E assim, a gente também vive um grande problema com mão de obra. Sim. Quando eu falo em me tornar projeto, eu preciso ter pessoas mais certeza. capacitadas dentro da minha empresa. Ou Sim. então ter parceiros estratégicos para isso. E eu entendo que o mercado de projetos, ele precisa melhorar a questão de parcerias. O entendimento sobre as parcerias. Porque é um mercado muito fácil de se entrar. E aí é muito arriscado que as pessoas falam, não vou entregar meu projeto para você, que depois você vai me vender para o cliente sozinho. Então tem muita desconfiança nesse mercado. Então a gente precisa melhorar a questão de como que ser um parceiro estratégico de projetos, criar ecossistemas que façam sentido. Mas eu vejo que as empresas elas não vão para projetos, muitos porque elas acham, não tem dinheiro para pagar um engenheiro para estar aqui comigo. Uhum. E aí eu não pego projetos assim, vive na mediocridade. Exatamente. Como que eu consegui trazer isso para dentro da Schmidt, tá? Eu peguei um projeto. Primeiro projeto de controle de acesso eu peguei. A empresa não queria. Por quê? Não era cultura. Eu falei, posso bancar? Deixa eu fazer. E eu lembro muito bem, teve uma vendedora que falou assim, eu não vou vender isso porque a gente não está preparado. Eu falei assim, pois eu vou vender. E eu fui lá e vendi o projeto. Mostrei na reunião e falei assim, eu vendi esse projeto. E que bom. Por quê? Porque a comissão vai vir para mim, não para você. Puxa, você podia ganhar a comissão desse projeto. E olha como é boa a comissão. Que legal. Coloquei pro caixa da empresa. E aí os próximos eu falei, vocês querem também? Querem. Vamos lá, eu vou te ajudar. Então até hoje a vendedora que mais vende, ela fala, aquela planilhinha que a gente fez para começar a dividir os acessos. Cara, eu uso até hoje. É isso. O segundo maior projeto. Eu peguei um hospital inteiro para fazer. Demorou 1 ano desenhando o projeto. 1 ano. Eu fiz o projeto com a minha mão. O maior faturamento que a empresa teve num mês só. Uhum. Só que quando que a empresa acreditou? Quando o cliente pagou o primeiro boleto. Uhum. Aí viu e falou, o cliente pagou. Falei, pois é, então agora fecha a viagem que eu vou viajar e vou fazer essa instalação. Até hoje, tem 4 anos isso, não dá problema de suporte. E aí hoje a empresa fala, puxa, que legal, a partir disso, até os técnicos falam assim, cara, eu sei que se eu pegar um projeto, se eu não desenrolar, ele desenrola. É isso. Muitas vezes o empreendedor também ele não quer passar por esse processo de fazer a coisa com a mão para mostrar para o time, para falar assim, gente, vamos lá, eu sei que isso dá certo, vamos lá. E aí isso vira vem da cultura. liderança, né, Luiz? É isso. Por isso que eu falo que hoje não há ninguém que me diga que eu não sei fazer. Porque cada parafuso eu coloquei. Isso é algo que meu pai sempre falava, cara, você precisa fazer. Então, portaria remota, por exemplo, eu fiz 3 com a minha mão. Muito importante. Para entender, para falar. Isso me dá muita certeza para falar com o cliente, mas isso para vendas, cara, se traduz muito em margem, em conversão. Quando eu chego para falar com o cliente tecnicamente, obviamente eu tenho muito mais gabarito para falar sobre isso, né? Sim. E hoje, como que funciona, assim, quando você pega um projeto, é 100% a mão de obra da tua empresa ou você terceiriza e deixa o pessoal da sua empresa só para outro tipo de atuação? Não tem como eu falar que 100% é nosso, porque a gente tem os técnicos que eram funcionários e acabaram abrindo suas empresas e eles ganham hoje muito mais até como terceiros. Uhum. Então, a gente terceiriza uma boa parte, sim. Mas hoje eu tenho 12 técnicos nossos. Então, quando a gente não dá conta, a gente tem os nossos técnicos, que eram colaboradores, a gente confia, a gente entende que a gente acaba terceirizando com eles, tá?
Mas a gente não tem uma abertura para terceirizar com qualquer pessoa, porque a gente precisa de um padrão mínimo de qualidade, falando de tecnicamente, né, de instalações técnicas. Até porque tem um padrão nosso de monitoramento, de instalação, que eles estão acostumados a fazer. Então, a gente tem um grupo de alguns técnicos que a gente terceiriza, mas a maioria deles são funcionários nossos. Sim. Existe algum case que você consiga identificar que para você foi uma mudança de chave em relação a... Você citou, né, sobre esse hospital, que foi, aliás, um mega projeto, mas que foi uma mudança, assim, de cultura mesmo para vocês, que foi ali uma virada de chave. O primeiro foi o primeiro condomínio que a gente instalou o controle de acesso. A gente não tinha. E era controle de acesso com tag. Foi o primeiro. Então, ali, isso mudou muito a característica da instalação. Obviamente, a instalação, eu lá com o técnico e a gente falando, meu Deus, como é que a gente vai resolver? Puxa, ou seja, o primeiro intertravamento que a gente fez gerou dificuldade. Mas isso o time aprendeu. Então, foi ali o primeiro grande passo. O segundo, quando foi a instalação, por exemplo, do hospital, ali era um sistema onde eu coloquei VMS, eu coloquei catraca, coloquei inteligência artificial na câmera. Então, tinha muita inteligência embarcada. Isso fez com que o time entendesse que, poxa, software também é legal. Então, a partir dali, a gente começa a entender que, legal, gente, quais os softwares? Vira e mexe hoje, o pessoal me pergunta, Luiz, o cara está querendo um software para tal coisa, você pode ir lá na visita? Posso. Então, a primeira foi entender que o controle de acesso é bom, funciona e dá margem. E o segundo foi entender que os softwares eles ajudam muito na nossa parte de segurança também. Foi um bom ponto. E a Belfone consegue facilmente te ajudar se você está querendo mudar essa chavinha, se você está querendo ir para outro patamar de projetos e soluções. Em todos esses cenários, a gente consegue te apoiar com uma equipe de projetos capacitada, com arquitetos, com equipe de SDR, com equipe técnica também e comercial. Então, a gente tem que entender o ecossistema de parceiros que a gente atua também, né? Então, eu acho que esse é o essencial, assim, para ter uma parceria de sucesso. E a gente pode colocar aqui, tranquilamente, que é, sim, uma parceria de longa data de sucesso. E assim, quando a gente falou, mas eu não tenho como ter um engenheiro dentro, você não precisa. Você pega o projeto, fala com a Belfone e aí eles vão desenvolver com você. Perfeito. Exatamente. Aí você tem um projeto com muito mais margem, muito mais inteligência, muito mais valor para o teu cliente. Então, não é só você pegar o projeto e deixar ele segurando dentro da sua empresa. Não, compartilha com a Belfone. Não tem medo, né? Eu falo muito no mercado também. Não tenha medo de pegar o projeto. Porque, assim, você tá com uma distribuidora e um fabricante que vai te apoiar também até o final. Pois é. Né? Então, assim, não vai ser você sozinho. E às vezes, assim, Luiz, você é mais focado em condomínio. Aí você pega um projeto de banco, tá perdido. Sim. Tem a gente aqui que faz todo o apoio, tem uma vertical voltada. Não é uma novidade, né? Então assim, traz o projeto e a gente trabalha junto, né? E aí, quando o mercado entender que o poder do registro de projeto, aí a gente vai perceber que, puxa, quantos projetos que eu não registrei que eu deveria ter registrado. Se antecipado, né? Os clientes deixam muito o registro para o final do projeto. Às vezes está quase ganhando o projeto, vai registrar e quando vê já tem outra pessoa que registrou. Eu falo, gente, vocês estão lá no cliente, ouviu a palavra projeto, já registra. É muito importante, né? É isso. E para encaminhar ali para os finalmente, né? Aliás, bate-papo muito rico. Que legado você quer deixar para o Grupo Schmidt? Foi profunda essa, né? Essa foi profunda, mas eu tenho a resposta. Olha só. Assim como o Grupo Schmidt e todas as demais empresas, quando elas entenderem que é muito mais sobre treinar pessoas do que sobre fazer processo, aí sim a gente vai ter um legado. E eu costumo bater isso muito. Eu falo, um dia a Schmidt vai entender que nós somos uma empresa de treinamento. Um dia a gente vai entender isso. Não é sobre você vender um produto, mas sobre treinar pessoas. Quanto mais a gente entender o poder de treinar pessoas para a nossa performance, para o nosso resultado, para ir para o mercado, para voltar esse colaborador como cliente, aí sim você gera valor. Então, acho que o meu maior legado é colocar para a Schmidt e para o mercado como um todo, que a educação transforma. Concordo plenamente com o que você falou. Você pode ter o processo mais bem definido e quem vai executar esse processo são pessoas, né? Sim. Então, é o pilar.
Mas... E, obviamente, meu grande desafio é trazer isso para a cultura, porque a gente está falando da Sim. Schmidt com mais de 1.200 colaboradores. Então, não é a minha ideia que prevalece, obviamente. Então, a gente tem que traduzir isso em cultura. E a gente vê muita mudança. Então, graças a Deus, nos últimos Ainda anos, eu bem, vejo né? muita mudança de cultura, da operação, do RH, com base nas dificuldades também que a gente vê hoje para contratação, para gestão, para operação. Então, isso faz com que, às vezes, eu traga uma ideia do mercado e essa ideia também se transforma numa cultura que tem a cara da Schmidt. Não é só o que o Luiz quer, mas é o que aquela empresa, ela tem uma alma própria, né? Então tem uma característica que vai ser traduzida para ela como performance. Então é isso que eu falo, que a gente ainda vai entender que nós somos uma empresa de treinamento, porque eu quero colocar isso como uma cultura e que vai ter um jeitinho próprio Schmidt de ser. Com Muito certeza. O papo fluiu, o papo foi bom, mas agradeço você que esteve aqui com a gente durante esse episódio. Luiz, muito obrigada pela parceria de longa data, pelo bate-papo também, pela conversa fluida, foi muito especial. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho. Já queria ter vindo aqui há bastante tempo, que bom que a gente conseguiu. Fico muito feliz. E parabéns, que seja uma ferramenta que vocês usem para fomentar não só negócios, network, mas também para trazer conhecimento para o mercado. Então, parabéns aí pela iniciativa. E Obrigada. você, profissional que quer virar essa chave, que quer realmente se capacitar e focar em soluções em projetos, ativa aqui o sininho, compartilha aí com profissionais da área também, eu tenho certeza que vai ser de grande valia. E nos siga nas redes sociais, @Belfone com 2 L's oficial. Luiz, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E hashtag Vem vem pra pra Belfone. Belfone. Tamo junto, Obrigada. obrigado.